Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai refletir sobre o problema filosófico conhecido como problema mente-corpo. A gente vai continuar o nosso tema de filosofia da mente, a gente analisando aí temas e argumentos da filosofia. Nos vídeos passados a gente abordou um importante problema de filosofia da mente e problema de outras mentes. Lá, quando a gente pensa sobre isso, a gente está questionando se existe outra mente aí no nosso vizinho, na pessoa que a gente conhece, né, os familiares, etc. Se outros animais possuem consciência, que tipo de consciência, se a inteligência artificial pode ter, etc. Né? Quando você pensa em outras mentes, você se questiona dessa maneira. O problema mente-corpo, ele já é um pouco diferente. A gente vai assumir que existem outras mentes, que a gente inclusive consegue ter acesso, né, a outras consciências, o que estava em jogo no problema de outras mentes. A questão para o problema mente-corpo é a mente, né, a consciência. Ela, por exemplo, é o corpo, ou especificamente hoje, como a gente costuma debater, não é? A consciência é o cérebro ou é algo diferente do cérebro? Qual é a relação entre mente, consciência e corpo, cérebro, né? Você pode botar aí do lado mente, consciência, alma, espírito, etc. Do outro, corpo, cérebro, estados cerebrais, né? Sinapses, etc. Né? Estados físicos da matéria e tudo mais. Qual é a relação entre essas coisas? Esse é o famoso problema mente-corpo. A gente tem aí três grandes posições, existem posições mais diferenciadas, mas a gente vai analisar as três grandes posições, as posições clássicas frente a esse problema filosófico. Dentro dessas posições, obviamente existem nuances, detalhes, mas o nosso interesse aqui são as ideias centrais, as ideias gerais, tá bom? O norte do raciocínio, digamos assim. Primeiro, a gente tem uma resposta a esse problema que ela é chamada de dualismo. O dualismo é a tese que responde da seguinte maneira: mente e corpo, ou consciência e cérebro, são duas coisas distintas. É justamente por isso que se chama de dualismo, né? Veja que o problema é a pergunta: mente é o cérebro ou é algo diferente do cérebro? Qual é a relação? Né? O dualismo dá essa resposta de que são coisas diferentes. A segunda resposta, ela é conhecida como fisicalismo. Há algumas distinções de fisicalistas, né? Também foi muito chamado de materialismo durante a história. Hoje em dia se utiliza mais o termo fisicalismo porque ele tem um nível de sofisticação maior. Enquanto o materialismo é uma posição mais antiga que informava que tudo o que existe é matéria, nesse caso a consciência também é matéria. Aí quando a gente está falando de matéria, a gente está falando de átomo, etc. Né? Toda a teoria que a gente tem na química, a nossa teoria atômica. Mas os avanços da física ao longo da história da ciência mostraram que existem outras coisas na realidade além de matéria, né? Ondas eletromagnéticas, por exemplo. Né? E desse ponto de vista, surge uma outra posição que vai sustentar algo um pouco mais sofisticado de que tudo que existe é físico, ao invés de apenas matéria, né? Todos os eventos da realidade são eventos físicos, a consciência é
aí desse modo também algo físico. Uma ideia geral do que seja físico aqui é tudo aquilo que puder ser tratável pelo método científico de forma exemplar pela física. Bom, se você puder tratar de forma que você possa testar, por exemplo, né, uma hipótese teórica e científica, de forma científica, então, e você possa, além disso, você possa formular afirmações sobre a existência e a realidade, dessa maneira você tem aí, então, uma afirmação de uma entidade física. E tudo que existe é só aquilo que é tratável por isso. Se existe alguma coisa que não é tratável pelos ditames da física, então, conforme o fisicalista, isso aí não é o caso, você está entendendo errado a realidade e tudo mais. Bom, existem aí sofisticações de debate sobre isso, eu estou dando uma ideia geral, até mesmo alguns fiscalistas chamariam disso uma ideia ingênua. Tudo bem, esse é o núcleo, né? Há um grande debate metafísico sobre isso, mas não é do nosso interesse agora. É apenas entender a tese do fisicalismo, que tudo que existe é físico, a consciência também é algo físico, né? Uma entidade física da realidade, pode ser tratada com um método científico, a exemplo dos métodos da física. E existe aí uma terceira posição também forte e famosa nesse debate do problema mente-corpo, que os defensores dessa posição costumam chamá-la de teoria do aspecto dual, inclusive do Thomas Nagel, né, o filósofo que a gente utiliza no nosso texto base, é um defensor dessa posição, teoria do aspecto dual. Todavia, ela é comumente ela é chamada de dualismo de propriedades, porque a teoria do aspecto dual vai sustentar de que a consciência está no cérebro, né? A sede da consciência é o cérebro, mas o cérebro mesmo ele não é um objeto físico que tem propriedades apenas físicas. Esse cérebro ele possui algumas propriedades que não são físicas, são propriedades psicofísicas, digamos assim, né? Propriedades psíquicas, propriedades de consciência, tá bom? Essas são as três grandes posições, as três teses em resposta ao problema, tá bom? Uma diz que consciência e cérebro são duas coisas completamente diferentes. Outra diz que consciência é igual a cérebro, né, a corpo nesse caso. E uma terceira posição sustenta de que a consciência é uma propriedade que está no cérebro físico, mas esta propriedade ela não tem uma natureza física, tem uma natureza de outra maneira, né? Não tratável aí pelos nossos ditames científicos, a exemplo da física. Ela deve ser tratada de outra maneira, né? Uma maneira fenomenológica, uma maneira psicológica. Bom, a gente então já compreendeu o problema, compreendeu as três teses. O que é interessante agora é ver quais argumentos sustentam cada uma dessas três posições, né? Um argumento que sustenta o dualismo, um argumento que sustenta o fisicalismo, um argumento que sustenta a teoria do aspecto dual e, consequentemente, a contra-argumentação, né? Se você afirma algo em defesa de uma posição, por que não é a outra posição? Isso é o que a gente vai prosseguir nos próximos vídeos.